O inquérito da Câmara vai investigar as causas da violência urbana no Brasil. A nova CPI também foi instalada ontem. O deputado Raul Jugman, do PPS de Pernambuco, foi eleito o primeiro vice-presidente da comissão. Bom dia, deputado. Bom dia, André. Deputado, quais são as causas mais comuns de violência urbana no Brasil e o que a comissão vai apurar? André, esse é um fenômeno complexo e eu acho, inclusive, que nós deveríamos começar tendo uma discussão para ter um foco na comissão a esse respeito. Mas eu poderia elencar 3 dos principais problemas que nós temos aí. Em primeiro lugar, evidentemente, que o crime é organizado. Em segundo lugar, a situação do nosso sistema de segurança, me refiro aqui sobretudo às polícias, mas também ao sistema penal, que não julga, que não tem a eficácia, que não tem a celeridade que nós deveríamos esperar. Terceiro e último, eu acredito que nós temos o problema da desestruturação familiar, dos problemas sociais conexos a esse tipo de problema e que cabe à CPI investigar e que nós vamos fazer. A sensação que o brasileiro tem de impunidade é real? Como combater a criminalidade de fato? Eu sugeriria 3 coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma reforma das polícias. Elas têm que ser voltadas mais para a inteligência, mais para a prevenção, do que atualmente elas estão voltadas apenas para os aspectos repressivos. Em segundo lugar, nós precisamos de uma justiça, Adriana, que tenha celeridade, que tenha eficácia e tenha terminalidade. Ainda ontem eu falava com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que estava no meu estado, e ele me dizia que lá você tem, e isso é uma média do que é o Brasil hoje, um número muito pequeno de processos que terminam. Por exemplo, na área criminal, só para você ter uma ideia, de cada 10 homicídios, apenas 2 efetivamente são julgados e 1 está preso. Isso é um estímulo da impunidade. Terceiro e último lugar, não tem jeito de mudar essa questão se nós não tivermos uma profunda reforma do nosso sistema prisional, ou seja, penitenciárias e presídios, que devem estar voltadas para a ressocialização, que deve estar atenta, sobretudo, a separar os jovens daqueles que são mais velhos e não serem o que elas são hoje. Uma escola, inclusive, de pós-graduação em termos de criminalidade. Agora, na Câmara, há consenso para aperfeiçoar a legislação? Difícil. Na verdade, esse é um tema polêmico e é um tema que caminha devagar. E muitas vezes ele caminha, Adriana, sobre a pressão de uma forte emoção. Por exemplo, o que aconteceu com o menino João Hélio no Rio de Janeiro. Gera toda uma comoção, você tem uma produção, uma safra de leis, mas muitas vezes elas fragmentam, muitas vezes isolam o problema, muitas vezes elas são tomadas, eu diria, de afogadilho. O que nós precisávamos é uma grande e ampla reforma do Código de Processo Penal para que você pudesse ter uma outra abordagem. Nesse instante, eu ao vir aqui estava com o antigo chamado czar das drogas do governo Tony Blair, o Mike Tracy, que está conversando conosco aqui na comissão. E ele dizia que hoje o que está se fazendo no campo das drogas em todo o mundo é você separar o consumidor da droga daquele que vende a droga, mas, sobretudo, você dá penas mais pesadas para quem associa droga com violência. Mas há como fazer isso aqui no Brasil, deputado? Mudando a legislação. Veja o que foi que eles fizeram lá no Reino Unido e, aliás, desde 2001 estão fazendo em Portugal. O usuário, por exemplo, em Portugal, foi descriminalizado, é um caso de saúde. Agora, quem trafica, e sobretudo quem trafica formando quadrilha e cometendo violência, aí o foco é grande e a pena é para valer. Em vez de você estar lotando hoje as prisões com consumidores de pequenas quantidades, um estudo recente do Viva Rio aponta que 80% daqueles que são presos com drogas são consumidores. O que quer dizer que você está pegando a raia miúda, os pequenos, os consumidores, mas não está tocando no mercado, nos barões do mercado e nas grandes quadrilhas que mantêm o tráfico de drogas do jeito que está. Agora, quando os parlamentares da comissão se reúnem novamente e qual é o prazo para encerrar os trabalhos? Olha, nós estamos reunindo já, acredito eu, nós reunimos ontem, fizemos uma primeira reunião e temos uma próxima reunião na terça-feira, quando nós vamos estar discutindo todo o plano de trabalho para focar essa questão, para ver ela sob o aspecto estrutural e, sobretudo, apresentar resultados que possam efetivamente mudar esse estado de coisas que preocupa a todos nós. Afinal, nós vivemos nas cidades brasileiras e nós sabemos hoje o que é o drama da violência. Deputado Jugman, mudando um pouco de assunto, mas sem sair do tema segurança pública, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional faz hoje uma audiência pública para discutir medidas de controle de produção e comércio de armas. O Brasil é apontado como um dos maiores exportadores de armas leves do mundo. O senhor é integrante dessa comissão. O comércio de armas no Brasil é legal? O que pode ser feito para controlar o setor? O que você tem que fazer, sobretudo, é observar o Estatuto do Desarmamento. Em segundo lugar, resolver um problema até aqui que não foi resolvido. Você precisa ter informação dos estados que muitas vezes não repassam para a Polícia Federal. E você precisa de ter uma maior fiscalização, Adriana, na comercialização e o problema, como sempre, das fronteiras. Nós vamos receber hoje aqui, de tarde, o Sérgio Duarte.
que é o alto representante da ONU para desarmamento em todo o mundo. Para você ter uma ideia, ele é subsecretário-geral da ONU e só responde ao secretário-geral Ban Ki-moon. Esse homem, que é brasileiro e é o brasileiro em mais alto posto hoje na ONU, ele coordena todos os esforços de desarmamento, desde armas nucleares até arsenais ligados à questão de guerra química, como também as guerras, o tráfico de armas no mundo inteiro, de armas leves. Portanto, vamos ter uma extraordinária discussão e eu vou ter a oportunidade de procurar saber junto a ele como é que anda o acordo geral para você controlar o tráfico de armas, exportação e importação de armas leves em todo o mundo, que é aquela que mais mata, não só na América do Sul, mas no mundo afora. Aonde que é essa audiência, deputado? deputado? Na sala 16. Eu chamo a atenção porque é a primeira e única vez, até agora, que o Sérgio Duarte, que é um grande, talvez um dos maiores especialistas mundiais no tema de desarmamento, vai dar a oportunidade de discutir, por exemplo, o que está acontecendo com essas bases americanas que estão sendo colocadas na Colômbia. Vamos discutir a questão do Tratado de Não Proliferação Nuclear. A questão nuclear está voltando à baila em todo o mundo. A questão do aditivo, que será ou não assinado pelo Brasil. Enfim, temas da maior significação para todos nós, porque isso tem a ver com o futuro e a própria continuidade da humanidade sobre a Terra, que tem evidentemente uma relação com essas questões. Muito obrigada, deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, pela entrevista. Bom dia, boa audiência pública e bom trabalho na nova CPI. Eu sou que agradeço, muito obrigado. O valor pago pela conta de luz deve subir ainda mais nos próximos anos.